Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dando sequência à nossa série As Perguntas que Deus Fez, e hoje vamos para a última pergunta do Antigo Testamento. Vamos parar de caminhar aqui pelo Velho Testamento e a partir de amanhã nós já iniciamos o Novo Testamento. Mas veja só que preciosa essa pergunta que Deus faz através do profeta Malaquias, ali no seu capítulo de número 2, versículo de número 10, está escrito assim: Não somos filhos do mesmo Pai? Pergunta o Senhor. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança dos nossos antepassados? São 3 perguntas em um só versículo, meus irmãos. Veja só que poderoso aquilo que Deus está ensinando aqui. Nós falamos muito ao longo de todos esses capítulos, foram 34 capítulos até aqui dessa série, e falamos muito daquilo que Deus perguntava para colocar o povo a refletir acerca das situações que de alguma forma eles estavam realizando contra Deus. Mas nesse momento, aqui o Senhor, ele confronta o povo em relação àquilo que eles estavam fazendo uns com os outros. Veja só que precioso é isso. O Senhor, ele decide aqui no último livro do Antigo Testamento abordar coisas relacionadas aos relacionamentos sociais, familiares e também o relacionamento nosso para com o Senhor. Se nós lemos a sequência aqui deste capítulo de número 2 aqui de Malaquias, nós vamos observar que ele fala sobre traição, que ele fala sobre divórcio, ele fala sobre adultério, ele fala sobre profanação do local de adoração, derramando lágrimas infiéis diante do Senhor, mas tudo isso tocando na parte relacional, de nós com os irmãos, de nós para com Deus. Afinal, os principais mandamentos que o Senhor Jesus nos ensina nas Escrituras começa pelo amor ao Senhor e finaliza no amor para com o outro. Eu acho muito interessante quando Jesus ele escreve, nos 4 evangelhos ele fala, os 4 evangelistas transcrevem aquilo que ele disse, e quando nós vemos os 3 primeiros, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós observamos que ele diz que o segundo mandamento era semelhante quanto o primeiro, que seria amar o próximo como assim nós nos amamos. Mas Jesus andava mais próximo de João, o evangelista. João era aquele que estava colado no Senhor Jesus, que esteve do início ao fim pertinho dele ali. Até nos últimos segundos de vida de Jesus enquanto homem aqui na terra, João estava lá. E quando João transcreve aquilo que Jesus estava falando acerca dos principais 2 mandamentos, ele repetia, claro, textos ali da Torá, Levítico e Deuteronômio, eram os textos que ele estava repetindo lá, mas ele pontua de forma diferente quando João transcreve. Ele fala que nós deveríamos amar o próximo como assim Jesus nos amou. Veja como muda essa percepção. Amar o próximo como nós nos amamos, ou amar o próximo como Jesus nos amou. E eu perguntei por várias vezes para o Senhor o porquê que João escreveu de forma diferente. Será que estava errado? A verdade é que a Bíblia ela tem algumas diferenças, mesmo que embora trate-se do mesmo assunto, e isso torna a Bíblia cada vez mais verdade, porque ninguém que quer mentir vai errar de propósito as situações, mas esse é assunto para um outro vídeo. Mas quando nós falamos acerca de amar o nosso próximo, eu acredito que a verdade estabelecida pelo Senhor Jesus seria realmente um amor assim como Ele amou a nós. E o ensinamento que Deus me trouxe, e uma das vezes que eu perguntei a ele por que João escreveu dessa forma, foi que por muitas vezes existiriam pessoas aqui nesta vida, nesta terra, que não saberiam o que é amor próprio, que nunca teriam recebido algum tipo de amor, seja dos antepassados, seja dos familiares, seja de quem for, então, portanto, assim, eles não saberiam amar. Mas quando nós amamos como o Senhor Jesus nos amou, nós nos colocamos no lugar do Senhor Jesus com um amor incondicional, independente de falhas, de erros, de toda e qualquer situação que possam fazer contra as nossas vidas. O mandamento é que nós amemos essas pessoas. E os nossos inimigos, o Senhor Jesus, que além de amar, nós deveríamos até orar por eles. Então, o que o Senhor fala aqui para o povo nesse tempo é: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão traindo uns aos outros? Por que vocês estão me abandonando? Por que vocês estão separando as suas esposas? Estão blasfemando, profanando? Por que vocês estão fazendo isso nesses relacionamentos sociais? Nós não somos filhos do mesmo Pai, não fomos criados pelo mesmo Deus. Então, por que nós trairíamos uns aos outros e quebraríamos a aliança com os nossos antepassados? É uma excelente reflexão, irmãos, para nós fazermos aqui nessa manhã. Que essa semana, ao longo de toda ela, independente das situações que venhamos passar, viver ou experienciar, que nós amemos o nosso próximo assim como Jesus nos amou. Vamos orar? Senhor, nós queremos, nesta segunda-feira, diante da Tua presença, Te louvar, Senhor, Te agradecer e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa segunda, obrigado por mais uma chance de vida, por esta rica oportunidade de vivermos aqui nesse dia. Sabemos que a possibilidade de cumprir os propósitos quais o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas, a partir do momento que abrimos o nosso olho, hoje de manhã, o Senhor se tornou a realidade, uma verdade das nossas vidas. E uma das principais missões que o Senhor nos dá todos os dias é amar as pessoas assim que o Senhor tem feito chegar ao redor das nossas vidas, conectar direto conosco, Pai. Que nós sejamos assim, Pai, que nós não sejamos surpreendidos pelo Senhor, assim como o povo aqui nesse momento, que traía, que profanava, que blasfemava, que faziam tantas e tantas coisas erradas uns com os outros, e principalmente para com o Senhor, que parecia que eles não tinham aprendido nada com suas falhas, Pai. Que não sejamos nós assim, que nós venhamos reter cada um dos ensinamentos, dos aprendizados, que todas as circunstâncias venham nos trazer, para que em nome do Senhor Jesus, a cada dia nós sejamos mais parecidos com Ele. Assim, Pai, nós oramos com gratidão nos nossos corações. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua semana, independente daquilo que fizerem para você. Tão somente ame as pessoas. Deus te abençoe.